Bom dia a todos e a todas. Vamos lá, pessoal, fazer a nossa continuação da aula sobre binômio de Newton. Então, na aula gravada passada, eu comecei a explicar para vocês sobre os números binomiais. Para fazer um número binomial, para descobrir um binomial, nós usamos combinações. Combinações é aquela parte da análise combinatória. Combinação de NP, n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Então, esse princípio que nós vamos trabalhar com os números binomiais. Eu também falei para vocês como é que nós fazíamos uma propriedade para descobrir esse n e esse p. Então, eu falava assim, olha, falava para vocês, pessoal, olha, toda vez que o n e que que o p for zero, o valor é sempre 1. Então, se n sobre zero é 1. N sobre n também é 1. N sobre 1 é o próprio n. Então, eu falei lá 4 propriedades para vocês, está no vídeo passado. Hoje, dando continuidade, a gente vai aprender a montar o triângulo de Pascal. Esse triângulo de Pascal, ele vai servir para a gente para poder fazer cálculos, como nós fazemos lá do quadrado de fatores. Quadrado da soma, quadrado da diferença, cubo da soma, cubo da diferença. Nós vimos até o cubo. Só que agora, com o triângulo de Pascal, nós conseguimos, por exemplo, descobrir esse cálculo aqui, que o pessoal, a gente nunca quase chega, né? Por exemplo, se eu quiser saber isso aqui, ó, 2x mais 5 elevado à quinta potência. Então, eu consigo descobrir agora através do triângulo de Pascal. Eu consigo fazer esse desenvolvimento da maneira muito rápida, tá? Da maneira super rápida e simples. É o que nós vamos aprender a fazer. A nossa ideia é chegar aqui, ó, nesse desenvolvimento, tá? Só que para isso, nós vamos precisar primeiro conhecer como é que nós montamos esse triângulo de Pascal. Ele tem uma lógica. Ele é disposto. Os números são dispostos entre linhas e colunas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz um resumo para vocês entenderem como é que nós vamos estar montando esse triângulo de Pascal. E quem perdeu a aula passada, eu volto em algumas partes dela aqui, ó. Tem algumas partes dela que eu volto da aula passada. Deixa eu compartilhar com vocês. Então tá aqui, ó. Então vamos com calma aqui para nós aprendermos. Pronto, já compartilhou com vocês. Vamos aprender a construir o triângulo de Pascal. Ele é disposto, os números aqui são dispostos em linhas e colunas. Então eu tenho, ó, linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, tá aqui, ó. Então eu vou montando as linhas com as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, e assim vai por diante. Desculpe, coluna 0, começa sempre pelo 0. Linha 0, coluna 0. Tá aqui, ó. Tá? Então a gente vai montando esse triângulo de Pascal. Então a gente vai olhar aqui, olha, vai ver o seguinte, na linha 0, se eu fizer a combinação de 0 e 0 é 0. Desculpe, se eu fizer a combinação de 0 e 1, de 0 e 0 é 1. Se eu combinar aqui, ó, se eu fizer a combinação, eu não vou fazer todas, vou fazer só algumas aqui, ó. Se eu fizer a combinação de 0 e 0, isso aqui é 0 fatorial dividido por 0 fatorial de n menos p, 0 menos 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1, ó. Então, tudo isso aqui, se eu fizer a combinação lá de n menos p, vai ser sempre n fatorial, que é o 0 fatorial, dividido por 0 fatorial vezes 0 menos 0 fatorial. Isso aqui vai dar 1. Quando eu tenho 0 com p for 0, também é 1. Quando o np for iguais, é 1, ó, que nem aqui, ó, np iguais, aqui é 1. Se você fizer lá a combinação, fizer lá a partir das combinações simples, você vai ver que isso aqui é 1.
Esse aqui é 1, aqui também é 1. Então, ele vai mudando aqui, tá vendo? Ó? Linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Muda de linha. Linha 3, coluna 0, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Cada item desse tem um valor. Se você for fazer a combinação, não vamos fazer. Estou só mostrando para vocês aqui primeiro como é que Pascal desenvolveu o seu triângulo. Foi fazer através de combinações. Então, você pode usar, que nem você coloca aqui, ó, podemos usar quantas linhas for necessárias para a construção do triângulo. Então, nós usamos aqui 5 linhas, mas isso aqui é infinito. Você pode ir lá para a linha 10, linha 11, linha 12. E como eu falei para vocês, todos os termos são combinações. Combinações de 5 por 0, 5 para escolher 0, 5 para escolher 1, 5 para escolher 2. Então, você vai fazer, se fizer cada combinação dessa, você vai descobrir os valores aqui. Nós vamos chegar lá nos valores, tá? Sem precisar fazer conta nenhuma. E um detalhe também, ó. 5. Se o P é 0, isso aqui vai ser 1. NP iguais 1. Então, sempre vai começar a linha, vai começar com 1 e terminar com 1. Ó, começa com 1, termina com 1. 4 para escolher 0 é 1. 4 para escolher 4 é 1. Então, sempre vai começar com 1 e vai terminar com 1. Então, já é uma característica do triângulo de Pascal. Olha, então, ele está ficando assim, ó. Deixa eu começar a montar ele, ó. 1, a coluna 1, tudo 1, ó. A coluna 1, tudo 1. A coluna 2, eu tenho na linha 1, na linha 1, 1. Na linha 2, ó, linha 2, coluna 1. Então, 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1. Então, vai sempre nessa sequência. E, ó, olha essa diagonal, ó. Sempre igual. Sempre começando com 1, terminando com 1. Começa com 1, termina com 1. Começa com 1, termina com 1. Começa com 1, termina com 1. Toda linha vai começar com 1 e terminar com 1. Não fizemos isso aqui, ó. Depois a gente vai fazer. Vamos fazer isso aqui também, ó. Vamos terminar. Vamos culminar o nosso exercício de hoje chegando nessa soma aqui, ó. O que vai dar esses números aqui? O que darão esses números aqui? E é sempre uma sequência. Então, para eu montar o triângulo de Pascal, vou fazer o seguinte, ó. Eu comecei com 1. Desço 1. Aqui também é 1. Então, se eu somar esses dois elementos na mesma linha, me dá o elemento da linha de baixo. Então, 1 mais 1, 2. Se eu somar esse elemento com esse, ó, 1 mais 2, aqui vai dar 3. Porque a combinação de 3 por 1 é 3. Se eu fizesse essa soma, sempre se eu somar os dois elementos laterais, me dá o elemento da linha de baixo. Então, 2 mais 1 vai me dar 3. A gente vai vendo isso aí, ó. Nós estamos construindo ele, ó. Já fizemos aqui, ó. E olha, notem, essa diagonal aqui sempre é 1, ó. E toda a linha começa com 1 e termina com 1. A gente vai por etapa, vai fazendo por etapa aqui, ó. Então, vamos construir, se eu construir a linha 3, ó. Ó, construir a linha 3. Então, a linha 3 vai ficar, olha. Começa com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Termina com 1. Se eu fizer a linha 4 aqui, ó. Vou somar. Você começa com 1. Então, 1 mais 3. Isso aqui vai dar 4. 3 mais 3 vai dar 6. 3 mais 1 vai dar 4 e fecha com 1. Porque 4 de 4. A linha 5, ó. Vê a linha 5? Aqui tá dando 4. 1 mais 4. Aqui é 5. Aqui é 5. Esse 4 por 2 aqui, ó. Se você fizer a combinação de 4 por 2, aqui vai dar 6. Então, 5, que deu isso aqui. 1 mais 3, 4. 1 mais 3, ó. 1 mais 3, 4. 3 mais 3 aqui vai dar 6. 1 mais 3 aqui vai dar 4. Repete 1. E assim ele vai se repetindo. Somando os dois da mesma linha, me dá o elemento da linha logo abaixo. Está na mesma coluna. Soma as duas linhas, me dá o elemento abaixo da mesma coluna. Estou na coluna 2. Somei a linha 1.
Os dois elementos da linha 1 me dá o elemento 3, que está na mesma coluna, logo abaixo dele, ó. Essa é a descoberta, essa é uma das propriedades que Pascal vai mostrar para nós. Deixa eu mostrar o Teorema de Pascal já montado para vocês, só para vocês terem uma ideia como vai ficar, ó. Ele ficaria assim, ó. Ele montado, ó, o Teorema de Pascal. Tudo 1. Aí eu quero 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, olha, na segunda, isso aqui é a linha 0. Na linha 1, tudo 1. Na linha 2, 1, 2, 1. Na linha 3, 1, 3, 3, 1. 1 com 3, 4. 3 com 3, 6. 3 mais 1, 4. Combina com 1. Então, não sempre, o cuidado que nós temos é isso. É começar, porque aqui é linha 0, ó. Essa aqui é linha 0. Então, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Mas para que vai servir isso? Para eu achar os coeficientes daquele termo que eu falei para vocês. Fazer, por exemplo, 2x mais 5 elevado à quinta potência. Eu já sei os coeficientes, ó. Ele vai ter um polinômio, e esse polinômio tem um detalhe também legal que Pascal descobriu, que o número de termos vai ser sempre um a mais do que a potência. Então, se tem 2x mais 5 elevado à quinta, eu vou ter 6 termos. 6 termos. Se eu pegar a linha 5, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. A linha 5 tem 6 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses números serão os coeficientes das partes literais. Quem são as partes literais? São as letras. São as letras. Então, até então, o que eu sabia, por exemplo, o que é ensinado geralmente, é, por exemplo, A mais B ao quadrado, A mais B à terceira, de vez em quando a gente coloca isso aí, esse produto, o cubo da soma. Então, A mais B elevado à terceira é o cubo da soma. Mas quando põe A mais B elevado à quarta, já complica um pouquinho. A mais B elevado à quinta. Então, Pascal vai justamente nos mostrar, já nos dar os coeficientes. E depois você vai ficar ver como é simples para montar esse polinômio. Isso aqui vai ser um polinômio. O que é um polinômio? Polinômios são vários monômios. O que é um monômio? É um coeficiente com a parte literal. A parte literal são formadas por letras. X, Y, AB, ABC. Então, esses são os coeficientes. Os que virão na frente das letras serão esses números aqui, ó. Então, se o expoente for elevado a 5, se o expoente for elevado à quinta potência. Então, está aqui, ó. Vão ter 6 termos. Se o expoente for elevado à sétima potência, eu teria que montar aqui, ó, a sétima linha desse Pascal para me descobrir já os coeficientes. Mas como é que eu montaria? Começa com 1. Então, 1 mais 5, aqui embaixo vem 6. 5 com mais 10, aqui embaixo vem 15. 10 com mais 10, aqui vem 20. 10 com 5, 15. 1 com mais 5 e 1, 6. Termina com 1. Sempre começa com 1 e termina com 1. Aí eu monto quantas linhas que eu quiser. E eu já vou descobrindo o número, os coeficientes que estarão na frente dos monômios para formar o polinômio. Então, essa é a parte interessante desse teorema de Pascal, desse triângulo Pascal. Então, eu estava aqui com vocês, ó. Já fui direto mostrar para vocês, porque essa parte aqui, ó, então ele ficaria assim, ó. Aquele triângulo que eu mostrei de rosa é esse aqui, ó. Na primeira linha 1, na segunda linha 1 mais 1. Como é que eu descobri a linha 2? Começa com 1, soma 1 mais 1 dá 2, termina com 1. Como é que eu descobri a linha 3? Começa com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Termina com 1. Linha 4, começa com 1. Aí soma os termos da linha anterior. 1 com 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina com 1. Linha 5, a mesma coisa. E assim vai caminhando na formação do termo Pascal, que já mostrei para vocês. Agora, o que eu quero discutir com vocês são as propriedades. O que eu quero fazer a discussão com vocês é das propriedades, que é interessante descobrir as propriedades. Que na propriedade, eu já mato
em algumas relações, pelo menos a relação de Stiefel, que ela é importante para resolver aqui os valores. Então, essa primeira propriedade eu uso para construir o triângulo. Assim, para encontrar um termo de qualquer triângulo, desencontrar o termo, eu quero saber quem é o 10º termo da 11ª linha. Eu não preciso fazer montar um triângulo enorme. Basta usar essa relação de Stiefel. Vai falar para mim aqui, ó. Vai falar que n sobre p é igual a n menos 1 sobre p menos 1, mais n menos 1 sobre o p. Então, p menos 1 é igual a p, n menos 1 é igual a n menos 1. Então, você vê que os n são iguais e os p são diferentes. Então, essa relação de Stiefel. Já eu mostro para vocês ela na prática, tá? Então, essa é a propriedade que vai dar para nós. É sempre um termo anterior, tira um termo anterior, tira um termo anterior do P, tira um termo anterior, aqui fica só o P. Aí eu descubro esse P aqui, ó. Então, é linha e coluna. A parte de cima é a linha, a parte de baixo é a coluna. Então, quando eu faço o NP, é na N linha, P coluna. A segunda propriedade, a soma de todos os termos de uma linha é calculada por a soma dos números de termos é igual a 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n vai vir descobrir aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão notar aqui uma coisa interessante, ó. Ele pegou a base 2 para montar essa coluna aqui, ó. Quer ver, por exemplo, ó. Se eu levar 2 elevado a 0, 1. Na segunda linha, 2 elevado a 1. Ó, 2 elevado a 1, 2. 1 mais 1. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado à terceira, se somar aqui a linha, dá 8. 2 elevado à quarta, dá 16. Está aqui, ó. Então, ele pegou, nessa propriedade, ele usou sempre a base 2, e elevado ao termo n. O n é a linha. Então, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado à quinta é 32, ó. 1 com 6, 1 com mais 5, 6, 16, 26, 31, 32. Então, é 2 elevado a n. E quem é o n? É a linha. É a linha. Então, ele vai falar nessa segunda propriedade que é sempre isso, ó. É sempre 2 elevado a n. A soma dos termos da linha é sempre a base 2 elevado a n, que é linha. Ó, que ele é o número de linha. Aí eu vou montando lá. Eu quero saber qual que é a soma da 10ª linha. Ou seja, a 10ª linha é 2 elevado a 10ª. Então, se eu somar todos os termos da 10ª linha, eu vou ter 1024. Se eu somar todos os termos, eu vou ter 1024. Aí ele repete o que eu falei para que você. Dá um exemplo, ó. A linha 1 é 2 elevado a 0, que é 1. A linha 2 é 2 elevado a 1, que é 1 mais 1, 2. A linha 2 é 2 elevado a 2, que é 4. Somando aqui deu 4. E foi o que eu falei para vocês. É sempre 2 elevado a linha. A quantas linhas eu quero. Aí eu consigo descobrir a soma. Eu ainda não consigo descobrir os termos. A posição que o termo vai ocupar. Mas eu consigo descobrir a soma. Então, essa é uma propriedade que Pascal também nos mostrou. A terceira propriedade dele, que ele vai mostrar para nós, que também é legal saber essa terceira propriedade, que quando eu somar uma coluna, vai me dar sempre, olha, se eu somar 1 com 3, 4, 4 com 6, 10, com 10, 20, vai me dar sempre o próximo termo, vai mudar de linha, vai mudar de linha de coluna, ó. Eu estou somando essa aqui, ó. Estou somando essa coluna 1 aqui, ó. Isso aqui é que seria a coluna 1, desculpe, a coluna 1, a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2. Estou somando a coluna 2. A soma dela é sempre um termo posterior. Se eu somar isso aqui, ó, 1 com mais 4, 5, 5 com 10, 15, olha, ele deu aqui, ó. Então, o que ele está falando para mim? Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês, só para mostrar uma coisa para vocês, como é que a gente faz isso.
Então, ó, ele está falando para nós justamente isso aqui, ó. O que ele está falando para nós é isso aqui, ó. Se eu tenho esses dois elementos aqui, ó, e se eu somar esses dois elementos, me dá esse. Se eu somar esses dois elementos, me dá esse. Ou também, se ele vai falar, olha, se eu tiver a soma de uma coluna, ó, se eu somar essa coluna, vai me dar o termo de cá, ó. Ou seja, eu estou somando a coluna, ó, estou somando a coluna, somei essa coluna, vai me dar esse termo aqui, ó. Então, isso aqui, ó, linha, 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 linha 1, ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Eu já mudei para a linha 4, ó. Já mudei para a linha 4, ó. Então, o resultado vai ser sempre isso aqui, ó. Se eu somar isso aqui, ó, se eu somar esta coluna, somar essa coluna vem para cá, ó, vai me dar nessa outra coluna aqui, ó. Me dá o elemento da outra coluna. Então, a soma dessa coluna me dá esse elemento aqui, tá? Se eu somar dois elementos da mesma linha, ele não muda a coluna. Então, se eu estou na primeira, se eu pegar o elemento da primeira coluna e da segunda coluna, se eu somar os dois elementos da primeira e segunda coluna, eu continuo na mesma coluna. Olha, só mudou, ó. Somei esse com esse e me deu esse aqui, ó. Olha lá. Mudou a coluna. Mudou a coluna. Sai da primeira. Desculpe, mudou a linha. Sai da primeira linha. Ó, sai da primeira linha, vai para a segunda linha. Mas continua a coluna, a mesma coluna, ó. Então, na hora que eu somar elementos, dois elementos da mesma linha, me dá o elemento logo abaixo, tá? Mas da mesma coluna. Então, isso aqui é legal saber também, porque vai ter problemas, nós vai pedir isso. Aí, sem fazer conta nenhuma, eu já sei. Eu já sei que essa mudança aqui, ó, essa soma da coluna me dá o elemento na próxima linha, mas muda a coluna. Se eu somar os elementos da mesma linha, na mesma linha, ó, mesma linha, ele muda para baixo, o resultado daqui embaixo, mas não muda a coluna. Permanece a mesma coluna. Então, essas propriedades que são interessantes na hora de resolver. Deixa eu voltar lá para os nossos slides. Já está compartilhado novamente, foi o que eu falei para vocês, ó. Mais uma propriedade interessante também que ele vai falar aqui para nós, ó. Ó. Eu vou somar esta diagonal aqui, vai me dar logo abaixo. Eu vou somar essa diagonal aqui, vai me dar logo o número de baixo. Aí você tem que lembrar que esses números aqui foram extraídos de combinações. Eles são resultado de combinações. Então, deixa eu pegar lá na linha 2, ó. Ó, de onde que eu tirei esses números aí? De onde apareceram esses números? Eles apareceram daqui, ó. Ó. Eles apareceram daqui. Então, se eu pegar esse aqui, ó. Linha 2, coluna 0. A combinação de 2 e 0, mais a combinação de 3 com 1, a combinação de 4 por 2, me dá 5 por 2. Então, se eu fizer isso aqui, essa combinação NP, 2 e 0, 3 e 1, 4 e 2, olha o resultado aqui, ó. O resultado me dá esse. A combinação de 5 por 2. Então, essa é outra propriedade que ele fala, ó. Soma essas colunas, soma essa diagonal, me dá esse resultado. Então, já sei disso. Então, aqueles números que eu falei para vocês, não saíram aleatório para montar o triângulo de Pascal. Eles não saíram aleatório, eles saíram de uma multiplicação, saíram de uma combinação, que é esse aqui, ó. Saíram da combinação, de eu fazer a combinação NP-AP. N de P. Combinação N de P, que nós fizemos tanto nas aulas de análise combinatória. E a propriedade, porque ele vai falar, o que da propriedade é justamente isso aqui que ele vai falar, olha. Existe uma simetria nas linhas do triângulo de Pascal. O primeiro e o segundo termo são sempre iguais. O primeiro e o segundo termo são iguais, o segundo e o penúltimo são iguais, e assim por diante. Então, olha, começa com 1, termina com 1. Depois, olha, esse 6 vai dar igual a esse 6,
o 15 é igual a 15. Sempre assim, vai mudar sempre o termo central. Olha de novo aqui, ó. Ó, quando a linha é par, ó, eu vou ter 6 termos, 3 para lá, 3 para lá, não vou ter um termo centralizado. Mas quando a linha é ímpar, eu consigo achar o termo central, ó. O termo central é esse 10 aqui, ó. Eu vou chamar de termo central. 2 para lá, 2 para cá, ele é o termo central. Então, ele é o terceiro termo. O terceiro termo aqui, o 10, é chamado de termo central. Quando, eu só vou ter termo central também, é bom, eu esqueci de falar para vocês. Eu só terei termo central quando eu desenvolver o binômio de Newton. Eu só vou ter termo central se a linha for ímpar. Na linha par não tem como ter um termo do meio. Não vou ter como ter um termo do meio, tá? Eu vou ter só quando eu tiver nas linhas ímpares, quando meu expoente for ímpar. É o que ele está falando para nós aqui, ó. Aqui ele vai começar a desenvolver. Depois eu vou desenvolver na prática com vocês. Então, eu vou fazer aqui na prática. Deixa eu pegar aqui um binômio montado. Vamos tá aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Deixa eu montar esse binômio aqui na minha lousa, para falar para vocês agora como é que eu acho o termo geral do binômio de Newton, tá? Deixa eu montar o triângulo de Pascal aqui. 1 e 1, 1 mais 1, 2. Deixa eu montar com vocês. Vamos ver como é fácil montar esse termo de Pascal aqui. Ó, vou montar aqui para vocês o triângulo de Pascal. E para que ele vai me servir? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, 1, 1, 1. Depois eu começo com 1, 1 mais 1, 2, repete 1. Vou montar agora, ó, linha 0, linha 0, linha 1, linha 2. A linha 3, 1, 1 com 2, 3, 2 com 1, 3, termina no 1. A linha, ó, agora vou para a linha 4. Ó, linha 1, 2, 3, linha 4. 1, 1 com 3, 4. 3 com 3, 6. 3 com 1, 4. Termina com 1. Sempre começa com 1, termina com 1. E esses sempre termos aqui, ó, logo depois são iguais, ó. Tá? Vou montar a linha 5, vai. 1, 1 com 4, 5. 10. 4 e 6, 10. 4 e 1, 5. Termina com 1. Por que eu fiz isso? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. X mais 1. X mais 2, vai. Não, x mais y elevado à quinta. Ó. Então, olha, eu estou trabalhando na quinta linha. Eu estou trabalhando na quinta linha. Então, na quinta linha, toda essa linha aqui serão os coeficientes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses coeficientes. Ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, como o expoente aqui é linha 5, eu vou trabalhar com essa linha aqui, ó. O expoente é 5, e na linha 5, eu vou ter 6 termos. O número de termos vai ser sempre... O número vai ser sempre um a mais que o expoente. Então, se vier aqui, coloca os coeficientes, ó. 1. Minha caneta falhou. Deixa eu fazer com a preta. Ó. Vou colocar os coeficientes. 1, 5, 10. Fiquei sem espaço. Deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu diminuir isso aqui, só para poder caber tudo numa linha só, para não fazer confusão. Então, eu estou procurando x mais y elevado à quinta. Aí você coloca quinta linha, com os coeficientes. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, aí os coeficientes, colocados os coeficientes. E agora? Agora você pegar esse xy, você vai pegar o x, ó, e vai elevar ele à quinta potência
e vai colocar em todos eles diminuindo o x, até chegar no zero. Ó, x5, x4, x3, x2, x1, que não coloca, e x0, que não coloca. Porque qualquer número elevado a zero dá 1, então não coloco. O y, você vai pegar o y agora e vai decrescer o y. Vai começar do zero. Então, aqui seria y0. Y0 é 1, não coloco. Então, vem y1, y2, y3, y4, y5. E entre os números, como aqui é positivo, tudo aqui é positivo, ó. Então, tá aí o resultado, ó. Então, quanto que é x mais y elevado à quinta? Vai ser x à quinta mais 5x à quarta y mais 10x à terceira y ao quadrado mais 10x ao quadrado y à terceira mais 5xy mais y à quinta. Então, vou repetir a vocês, ó, o x, depois que eu peguei os coeficientes, de onde eu tirei esses coeficientes? Eu tirei daqui, ó. Ó. Eu tirei daqui, ó. Eu os coloquei aqui. Olha lá. Eu já conheci o triângulo de Pascal, eu já sabia que na quinta linha, esses seriam os coeficientes. Coeficientes são os números que vêm na frente das letras. Depois, primeiro termo, segundo termo. O primeiro termo é x. Então, você vai começar com o x de acordo com o expoente. Se é x à quinta, começa com x à quinta, depois x à quarta, x à terceira, x à segunda, x a 1, x a 0. X a 0 eu não coloquei porque qualquer base elevada a zero vale 1. E o y? Começa com y0. Mas esse y0 é 1, então eu nem coloquei, ó. Nem coloquei o y0. y1, y2, y3, y4, y5. Está aqui a resposta. Então, por isso que eu falei para vocês que o triângulo de Pascal, o legal dele é que ele já me dá aqui, ó. Ele já me dá os coeficientes. Depois eu só faço aquela manha que eu falei para vocês. O primeiro termo em ordem decrescente, o segundo termo em ordem crescente, ó. 1, que seria 0, né? Y0 eu não coloquei. Mas 1, 2, 3, 4, faltou aqui o 4. Esqueci do 4. Ó. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso vamos trabalhar. Vamos trabalhar com isso. Eu expliquei o positivo, quando for positivo. Quando for negativo, tem uma manha. Tem uma manha que é super fácil. Quando for negativo, você começa sempre assim, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vai alternando, começando pelo positivo. Quando aqui for negativo, ó. Quando aqui for a diferença, ou seja, quando aqui for menos, no lugar desse com sinal negativo aqui, ó, você vai fazer isso. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. E foi o que eu falei para vocês. Se o expoente aqui é 5, outro detalhe da propriedade, ó. Se o expoente aqui é 5, eu vou ter 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. Então, para saber quantos termos eu terei, eu olho o expoente, somo 1. Então, tem 5, soma 1. Vou ter 6 termos. Isso aqui é um polinômio. Isso aqui chama-se polinômio, tá? Vários monômios. Isso aqui é um monômio, outro monômio. E eles não se juntam, porque a parte literal deles são diferentes. Essa parte literal aqui, ó, x à terceira y ao quadrado, é diferente de x ao quadrado y à terceira. Então, por isso que eu não posso juntar nada aqui. Vai terminar assim, ó. Vai terminar assim. Por isso, quando vocês fazem isso aqui, ó, a mais b ao quadrado, em vez de fazer a mais b vezes a mais b, você vem aqui, ó, segunda linha. Quem é a segunda linha? Aqui é a segunda linha, ó. Segunda linha. Então, como é que vai ficar? Quais são os coeficientes? 1,
2, 1. Primeiro termo é o A, eleva ao quadrado. Então, A ao quadrado. Depois, A elevado a 1, que seria A elevado a 0, que eu não coloco. O segundo termo é o B. O B começa com B elevado a 0, que eu não coloco, que é 1. Aqui vai ser B elevado a 1 e aqui vai ser B ao quadrado. Como que é positivo? Ó, tá aí, ó. Seria A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Aí, ó. Ah, peguei lá do... Isso aqui, ó, é quadrado da soma. A mais B vezes A mais B. Tá aqui o resultado, ó. Não preciso fazer aquela distributiva. A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Eu não preciso fazê-la. Basta eu ter aqui agora, eu aprendi a fazer o triângulo de Pascal, já sei os coeficientes, faz qualquer um que você me der. Qualquer um que aparecer para mim, com qualquer expoente, eu já sei. Expoente 2, 3, ó, expoente 2, 3 termos. 3 termos, sempre um termo a mais. Eu terei sempre um termo a mais para buscar. Ó, sempre um termo a mais. Expoente 2, 3 termos. Isso aqui é um trinômio. 3 termos, trinômio. Então, esse aqui que eu apresentei para vocês agora é justamente o triângulo de Pascal, já o desenvolvimento dele. Depois a gente vai descobrir o termo geral, depois vamos fazer algumas situações para descobrir o termo central, depois vamos fazer justamente aquela coisa que eu falei para vocês, isso aqui, ó, para descobrir que elemento é esse, onde está esse elemento aqui, ó. Quando eu somar essa diagonal aqui, ó, quanto que deu. 1 com mais 2, 3, 3 com 3, 6, com 4, 10. Me dá esse número aqui. Quando eu somo na diagonal, me dá justamente o que está abaixo do último número somado na diagonal. Quando eu somo esses dois números aqui, me dá esse aqui, ó. É isso que nós vamos brincar depois, em algumas aulas, para descobrir justamente esses números aqui. Tá? Então, a gente vai falar assim, olha, pessoal, eu tenho a 18ª linha. Quem é o termo que está na 4ª posição da 18ª linha? A gente vai descobrir fazendo isso aqui, ó. Fazendo o triângulo de Pascal, não vai nem precisar fazer todo. Nem precisar fazer todo ele. Vai ter uma outra manha para resolver. Tá? Então, isso aqui a gente vai aprender a fazer esse triângulo de Pascal com toda a calma do mundo, que é a nossa última parte da apostila. Então, eu dei uma resumida para vocês. Volto a falar nas aulas. Volto a falar durante as aulas com vocês sobre isso também. Tá bom? Essa foi só uma pequena demonstração da aula do nosso próximo assunto, que é triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, análise combinatória. Análise combinatória nós sabemos fazer. Tá bom? Então vai ficar aqui para vocês. Um bom dia a todos vocês, tá? Essa aula vai estar disponível para vocês dia 9, que é quarta-feira, hoje na quarta-feira, 7h30 da manhã. Então, terminando aqui para vocês, um excelente dia a todos e voltamos na sexta-feira com a nossa aula presencial, não, nossa aula remota, tá? Não é videoaula, não é aula remota, são essas aulas que nós interagimos entre nós. Vou terminando por aqui, desejando um bom dia a todos vocês, fiquem em paz, fica com Deus, retornaremos na sexta-feira. Tchau!